As empresas de produção de energia a partir de fontes eólicas e fotovoltaicas estão em sérias dificuldades. Acompanhe esse vídeo e eu vou comentar com vocês como a alta de juros está pressionando a lucratividade dessas empresas. Pois bem, bem-vindos aqui ao Modernidade Ciência e hoje eu vou apresentar para vocês como várias empresas, incluindo a Siemens Energy, estão tendo sérios prejuízos porque os seus projetos de geradores de energia a partir de fontes eólicas e fotovoltaicas estão sendo pressionados pelos altos custos, não só do financiamento, mas de vários insumos, como o lítio e outros minerais que é necessário para a produção desse tipo de energia. Por um bom tempo se divulgou que isso era a fonte renovável, a energia e tal. Só que se esquecem que, ou fingem que esquecem, que o petróleo ele tem uma quantidade de energia que basta você bombear, você simplesmente tem uma energia armazenada ali no petróleo e vai fazer com que você tenha toda a produção de energia que você precisa. No caso de fontes eólicas e fotovoltaicas, você tem todo um processo industrial. Veja, eu não estou negando a utilidade dessas fontes de energia. São fontes de energia, no meu entender, complementares. Mas a partir do momento em que toda aquela geração woke, ela escolheu essas fontes de energia como uma energia renovável, sustentável, elas se esquecem que para chegar até o momento em que você vai realmente produzir aquela energia, você gasta todo um dinheiro, toda uma, uma cadeia produtiva que compete, por exemplo, com o petróleo que está ali. Muito bem, obrigado, para você simplesmente extrair e começar a produzir a energia. Enquanto os juros em vários países de primeiro mundo estavam muito baixos, muitos desses projetos eles prosperaram. Agora que nos Estados Unidos, por exemplo, o juro está na faixa de 5% ao ano, vários desses projetos estão fazendo água. A Siemens, por exemplo, na área de energia, só as ações, por exemplo, perderam mais de 35%, simplesmente quando eles apresentaram os resultados pífios dos últimos 12 meses. É claro que o grupo Siemens, ele tem outras fontes, ele tem, por exemplo, turbinas, tem motores elétricos para vários veículos, né, como trens e assim por diante. Então o grupo Siemens não depende exatamente desse segmento, mas o segmento de Siemens Energy está passando por sérias dificuldades. Porque muita gente, quando está fazendo a conta, que são os demandantes, estão dizendo: olha, isso aí está custando caro demais hoje. Eu não consigo me financiar uma taxa que me dê um retorno. Tanto na área de geradores eólicos, como na área de placas fotovoltaicas. Então, isso será agora, em breve, um grande desafio para esse tipo de geração de energia. Porque até então foi muito fácil dizer que não, isso é tudo renovável, muito bem, tal, mas elas são competitivas? Elas realmente são competitivas? Às vezes, no caso do Brasil, vocês continuamente veem grandes fazendas, né, sendo montadas, né, aquelas fazendas solares, como se diz. Não, mara só que a fazenda solar, ela atinge o pico de produção ao meio-dia, quando as placas estão alinhadas realmente com o sol, em questão de cada latitude, né. O Brasil tem uma certa vantagem, porque está mais próximo do Equador. Se estivéssemos na Europa, essa eficiência seria ainda menor, mas mesmo no caso do Brasil,
o pico de produção de energia se dá exatamente ali em torno do meio-dia. Depois disso, seja um pouco antes, depois, aquilo vai. E você depende de uma série de outras questões, se tem nuvem, se está chovendo, se não vai. Então, não é uma energia contínua. Então, quando você mais precisa, muitas vezes, de uma carga, a carga que se diz que você precisa da energia pronta chegando ali, aquela fazenda solar pode estar com 20, 30% só do seu potencial. Então você não pode, contar com essas usinas, e a mesma coisa tem com os aerogeradores, né. Para uma velocidade de vento muito baixa, eles não funcionam, e para velocidades muito altas, você tem que embandeirar, você tem que travar aqueles aerogeradores, senão eles simplesmente entram num processo além daquilo que o projeto foi especificado. Então eles têm uma faixa de trabalho que depende da velocidade do vento que está ali, e você não controla o vento. Então você achar que vai gerar energia pronta 24 horas por dia, 7 dias por semana, vindo majoritariamente de fontes eólicas e fotovoltaicas, sinto muito, você está sendo enganado. Isso não vai acontecer. Elas sempre serão fontes de energia complementares. Uma termoelétrica que está hibernando, ela tem um combustível, as turbinas de vapor, que se chamam, estão ali. Em questão de minutos, ela entra em funcionamento a partir do momento que você liga aquele, aquele sistema para produzir a energia. Uma hidrelétrica é muito mais rápida, inclusive basta você acionar mais uma turbina, se a carga está aumentando, e imediatamente você já tem a energia chegando. Então, essa situação, que eu vou deixar algumas matérias aqui na referência, mostram várias matérias já sérias mostrando que esse tipo de geração de energia tem sérios problemas, principalmente com relação ao financiamento, porque toda a cadeia até a produção efetiva de energia está com um custo hoje tão grande que isso se torna inviável. Você começar a produzir o aerogerador, as PAs, que é o que está acontecendo com a Siemens Energy, ela precisa de um dinheiro, tomando um dinheiro, que alguém vai comprar esse aerogerador, aquelas PAs. Então, só que o tempo está correndo. Ela tomou aquele empréstimo num custo muito maior, até que ela vai vender aquilo e ela tem que recuperar o dinheiro, afinal de contas, que ela financiou aquilo. Se ela tentar repassar esse custo, o aerogerador vai custar tão caro que aquele que está. Veja, ele não compra um aerogerador. Numa fazenda dela de aerogeradores, muitas vezes ele tem centenas deles instalados. Ele não só tem que comprar da Siemens a- o aerogerador que está lá junto com as pás, mas toda a infraestrutura para montar aquilo, toda a fundação, levar aquilo até lá, transporte, faz parte do custo da empresa que está montando isso. Então, quando ele começa a colocar o custo de tudo isso, não só do equipamento, mas de toda a infraestrutura, ele fica inviável. E aí ele prefere, muitas vezes, simplesmente dizer: não, você está me gerando, por exemplo, uma energia que simplesmente veio do bombeamento de um poço de petróleo, seja em terra, seja no mar, bombeou aquilo, fez ali a destilação, e eu já estou usando energia. Vejam que a cadeia para a produção de energia é muito menor, porque você já tem uma quantidade de energia armazenada no petróleo gigantesca, enquanto você precisaria, para equivaler a essa quantidade de energia por tonelada que você queira, quanto tempo um aerogerador desse teria que estar funcionando para equivaler a uma quantidade
de combustível fóssil, seja carvão, seja petróleo, que você já tem ali disponível. Então, essa situação da Siemens Energy é um bom exemplo de como essas empresas que estão apostando simplesmente na geração dessas tais fontes renováveis vão enfrentar grandes dificuldades. Enquanto isso, a ExxonMobil adquiriu por 60 bilhões de dólares a Pioneer Research e tal, uma empresa ali do Texas, e na sequência a Chevron, para não ficar atrás, adquiriu uma outra empresa menor por 53 bilhões de dólares. Eles já identificaram que eles têm que acelerar toda a sua capacidade de produção de petróleo, porque eles já perceberam que essa narrativa da substituição de combustíveis fósseis, ela está fazendo água. Então aquela agenda 2030 da ONU, aquela coisa fofa e tal, simplesmente vai cair por terra, porque do ponto de vista de custo não fica de pé, não fica de pé. De novo, as fontes vindas de energia solar e eólica são muito bem-vindas como fontes complementares, mas é impossível de você competir com o custo e a capacidade de energia pronta que as fontes oriundas do petróleo e do carvão conseguem produzir. Por isso que vários países em desenvolvimento do mundo não vão aderir a essas práticas que a ONU e ONGs e tal. Então, Índia depende muito do carvão, não vai aderir. Indonésia não vai aderir. Uma Rússia, uma China, e assim como outros países da África, não vão aderir a isso. Quem vai ficar com o custo de energia num patamar muito mais alto é a Europa, pagando o preço por isso. Os Estados Unidos, sob certa medida, apesar de que o Biden recentemente liberou para aquilo que ele negou durante a campanha dele. Ele disse que jamais deixaria que se voltasse a perfurar um poço de petróleo nos Estados Unidos. Ele teve que recuar porque está faltando petróleo para os Estados Unidos. Então, ele liberou novamente a perfuração de poços no Golfo aí do México, de empresas americanas, e também a exploração de shale oil, shale gas. Ele teve que ceder isso. Lembrando que logo nos primeiros dias que o Biden foi eleito, o Trudeau, lá do Canadá, havia um, um oleoduto vindo do Canadá, já havia um projeto de longa data que chegaria ali pelo próximo ali do estado ali de Washington, tal, descendo para a costa oeste americana, e o Biden não autorizou porque aquilo passaria próximo de um parque nacional. O Trudeau chegou a ligar para o Biden para ele rever essa decisão e ele disse: não vou e tal. E agora ele libera realmente para a volta da exploração do shale oil, shale gas em novos postos e também perfuração de petróleo. Por quê? Porque a energia é necessária, a energia que manda. Você não consegue repor isso, por mais que aqueles que ganham dinheiro para ficar falando aquelas besteiras sobre não, coisas renováveis. Renovável aonde, filho? Renovável aonde? Você não controla o vento, não controla o sol, então, e você gasta uma quantidade de energia gigantesca na cadeia para produzir os equipamentos. Então, tudo tem que ficar de pé do ponto de vista do custo, né. Não adianta simplesmente filosofar que eu adoraria só produzir a energia que eu preciso. Sim, mas até você conseguir produzir energia, você tem que construir todos os equipamentos, você tem que transportar, você tem que instalar, e tudo isso tem um custo, tudo isso está sendo calculado. Então, agradeço para quem acompanhou o vídeo até esse ponto. Se inscreva aqui para quem ainda não está inscrito no Modernidade Ciência aqui no canal e vamos realmente acompanhar esse desmonte dessa narrativa com relação às
as novas fontes de produção de energia.